Você está no Papo de Índigo. Eu sou o Márcio. E eu sou a Juliana. E hoje temos um episódio mais do que especial. Um convidado especialíssimo. É o nosso amigo Denis. Muito obrigado. Boa Seja tarde. bem-vindo, Denis. Boa tarde, muito Poxa. boa tarde. É um prazer estar aqui e poder falar sobre tudo isso, sobre a energia orgânica, né, o Qi, o Chi, e essas interações de campo, né? Tanto essa energia dentro da gente, como esse fluxo, e como na parte externa também, todas essas interações. É um prazer poder... Legal, Prazer legal. é nosso. Vocês viram, né, pessoal? Vocês viram, né? O papo promete. Já começou com conteúdo logo de cara, já acelerando, porque, gente, é demais. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá caindo de balão aqui, o algoritmo jogou pra você, porque é pra você esse vídeo. Então, já curte aí, já manda pros amigos. E a gente vai estar aqui, como eu disse, com o Denis. A gente já tá descontente, já tava dando muita risada aqui antes, porque quando fala de energia, né, a gente tem que se conectar com a energia astral total, né? Vamos lá, né? Mas a gente vai ter uma aula aqui. Mas antes disso, pessoal, vamos lá. Denis, eu acho que uma coisa muito importante, né? A gente estava falando isso um pouquinho antes de começar o episódio. Pessoal, todos nós somos caminhantes nesse planeta, né? Estamos todos aprendendo, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais sábio que alguém, não tem isso, né? Às vezes, muito raramente, algumas pessoas só chegaram um pouquinho antes, ter uma vivência e tudo mais. Então, tendo dito isso, fala assim... dessa caminhada sua, a origem dessa caminhada, o que você fazia antes de mexer com isso? Fala um pouquinho do Denis. Legal, bacana. Bom, eu me chamo Denis Rodrigo. Eu tive uma infância como acho que grande parte dos jovens do ABC Paulista. Festas e muita ilusão, muito tentando... esconder alguma coisa de mim mesmo. Preencher. Preencher um vazio, exatamente. Mas sempre fui uma pessoa muito curiosa na parte da espiritualidade, né? Assim, eu pesquiso sobre projeção astral desde a internet de escada ainda. Uau! Então, faz um bom tempo, né, que eu venho nesse desenvolvimento. E aí, com os erros e acertos, a gente começa a tomar alguns caminhos, né? A gente aprende que se bater dói, né? Se você se machuca, se sofre algum trauma, seja ele físico ou psicológico ou alguma coisa, isso dói e a gente tenta evitar. Então, eu vou todo dia tentando ser um ser um pouco melhor, né? Enfim, acho que é isso, assim, de uma forma muito resumida. Aí essa busca espiritual fez você chegar Até no orgone. Vamos falar assim que é o que a gente vai falar. Já vamos chegar o pessoal já ficou curioso. Isso. Então fala aí, qual foi o seu primeiro contato com o orgone? O que é o orgone? Fala para todos nós aí. Tá. O orgone é a forma mais simples e mais sutil da energia entre a matéria e a energia. Ela oscila ali, né? É uma forma muito sutil isso. E diversas civilizações já chamaram de diversos nomes, de Qi, de Chi, de Prana. A gente está tudo falando da mesma energia. Reich, o precursor desse estudo na parte moderna aqui, depois dos anos 40, chamou de orgone. Só que é uma mistura de uma palavra alemã com orgasmo, que ele foi muito mal interpretado nessa parte da sexualidade. O que acontece é que o orgasmo é o ápice dessa energia no nosso corpo, tanto é que ela transborda. A Kundalini? Faz parte de estudos diferentes, né? São épocas diferentes. Tá. A Kundalini vem antes disso tudo, né? O Reich denominou os chakras como couraças. Então, assim, onde que estão essas couraças? Eu não sei, a gente vai aprofundar mais para frente, né, nesse assunto. E é isso. Interessante. Não, assim, para poder explicar, porque realmente, né, é uma palavra muito nova para muita gente, sim, né? Sim. E quando você fala, pô, é o Chi, é o Prana, né? Aí já começa a expandir para o pessoal que está envolvido nesse mundo. A energia né? vital, a energia vitalidade. Isso. A energia do cosmos, né? Assim, na teoria do Reich, o vácuo não existe. Tá? Então, assim, entra muito de frente com a teoria do Einstein, mas eles trocavam cartas.
né? Dentro de uma caixa orgânica sempre vai ter de 3 a 5 graus mais quente na parte interna do que na externa. Essa era uma discussão, né, dos dois. Reich, ele foi um psicanalista austro-húngaro, tá? Ele foi aluno de Freud. Eles dividiram a parte do estudo nessa parte orgásmica. Tá? Freud tomou um rumo e o Reich acabou tomando outro. Ele mergulhou realmente na organoterapia, que é, né, essa parte de usar a energia orgânica através das camadas ressonantes que geram a energia na caixa orgânica. Não é a caixa orgânica que gera a energia, é a forma de montagem da peça que forma, porque aqui eu tenho energia orgânica, isso é um gerador de energia orgânica. Legal, mostra pro pessoal aí o... E o que é isso? É uma redução da parede da caixa, com camadas mais finas e mais organizadas, com cristais já para poder filtrar um pouco melhor essa energia e a gente poder absorver essa energia de uma forma mais eficiente. Essas peças são extremamente eficientes. Então, é como se eles captassem essa energia que já está existente no planeta, né? No Qi, né? Na força vital. Nós temos o Qi, nós respiramos o Qi também. Então, eles trazem isso na peça. O orgônio, a energia orgânica, ela é altamente atraída por líquidos. Tá? Pela água, pelo vinho, pelo sangue. Tanto é que você vitaliza o leite e consegue conservar ele muito tempo fora usando essa energia. Você consegue conservar o vinho depois de aberto, que depois de algum tempo ele já começa a oxidar. Você consegue vitalizar isso de uma forma muito fácil. E o que acontece? Simplesmente essa energia que está na atmosfera, está no cosmos, isso é um amplificador, é um acelerador. A madeira atrai, o metal acelera, o cristal filtra e o grafite ajuda a conduzir tudo isso. Legal. Então, quanto mais você intercalar, mais forte vai gerar-se um campo através que a gente mede através da radiestesia. Tá. Né? Essas peças elas vibram muito alto na escala de angstroms aqui. E como tudo se equivale, né, se equipara, né, a energia do universo está sempre se equilibrando. Enfim, a gente consegue medir todas as alterações Então, Denis, vamos lá. Vamos fazer não é uma pausa, vamos pontuar um negócio bem interessante aqui agora, né, Ju? Que é o quê? A gente está encontrando, dois mundos estão se encontrando aqui. O que muitos poderiam chamar de misticismo, né? O que é místico, o que é esotérico, com o mundo científico. Tanto que, para quem já me conhece aqui fora da bolha aqui do podcast, sabe que eu vim da área de eletrônica, eu sempre gostei de lidar com esses equipamentos de medição, de ondas e tudo mais. Então, quando você começa a falar isso, pô, como eu me aprofundei na época da eletrônica, os materiais que você falou faz todo sentido, né? Cada matéria tem uma vibração diferente, exatamente, tem uma condução ou não, tem uma absorção, uma filtragem ou não, que é o caso do cristal. Tanto que existem cristais nas placas eletrônicas, tá, pessoal? É muito usado, né? Silício, muito usado. Então, assim, claro que a gente está falando de uma forma genérica. Então, os dois mundos se encontraram aqui. A gente fala de... Vamos chamar, tá? De misticismo ou consciência, só para poder ficar fácil aqui o diálogo, né? E quando começou, fala um pouquinho assim mesmo, sem se prolongar, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Obviamente a gente conversou com o Denis antes. Se a gente for falar, não é tudo, mas se a gente for falar bastante do que a gente precisa falar, seriam no mínimo 3 horas de conversa, fácil, tá? Muita coisa, mas, obviamente, tem coisas que são muito importantes você falar. Fala um pouquinho daquela perseguição que foi feita atrás desses pesquisadores que foram descobrindo. Fala um pouquinho disso. Sim. O Reich, ele teve que se mudar, né, para os Estados Unidos para poder estudar isso lá. E ele acabou sendo muito perseguido pela FDA. Foi muito perseguido, muito. Um dos livros mais importantes que ele escreveu, sem sombra de dúvidas, é o Biopatia do Câncer. Biopatia do Câncer. Biopatia do Câncer. Ele não fala da doença em si, mas fala do déficit bioenergético dessa circulação no nosso corpo, somatizando coisas que a gente não quer no nosso corpo. E aí ele que entra com as couraças, onde que é, qual o anel que está... Porque, assim, os nossos vasos sanguíneos, eles se transformam em capilares. Certo. Se isso estiver tensionado, eu não deixo a energia chegar, que o sangue está carregando essa energia junto com o oxigênio.
Então, o que acontece? Começa a somatizar coisas que a gente não quer no nosso corpo. Ele acabou sendo proibido de comercializar as caixas, ele não parou, ele acabou sendo preso, perdeu a vida em 1957 e teve 7 toneladas de equipamentos queimados, livros e muita coisa. Nossa. Dos estudos que ele deixou acabaram sendo perdidas, né? Mas sobrou muitas pessoas estudando isso, legal, né? E hoje, você estava falando sobre o misticismo, sobre essa parte mais mística e menos mística. O Dr. Luiz Moura, que leu o livro e aplicou as experiências, até uma dica que assistam o documentário Energia da Vida com o Dr. Luiz Moura no YouTube. Fica a dica aí, pessoal. Ainda está lá, para entender melhor. Reich tirou isso do nível místico. Ele trouxe isso para científico. Uhum. Nós hoje temos experiências de 2020, 4 países envolvidos, com estudos publicados sobre as camadas ressonantes. Eu tenho metal vibrando de uma forma, a madeira de outra, cristal de outra, e isso altera a indutância numa bobina e reduz o tempo de decaimento atômico. Enfim, é um estudo recente, eu posso até passar o link para deixar junto no vídeo. Isso, passa sim, a gente vai deixar aqui na descrição, vocês vão estar vendo esse vídeo aqui agora, vai estar na descrição, mas nesse momento que estamos aqui ao vivo, online, rolando aqui, a gente já deixa isso combinado. Não, isso é bacana, esse pequeno detalhe, né, que eu sei que você colocou só a pontinha do iceberg, né, Ju? É porque, para contextualizar, porque o pessoal acha assim, não, isso aí alguém no meio da floresta, no meio da cachoeira inventou esse negócio da cabeça, e não, tem todo um estudo por trás e vem avançando, né, que você estava falando pra gente. Vem avançando muito, né? Isso aqui é um avanço enorme, porque a parede da caixa do Reich tinha quase 15 centímetros. Aqui a gente está falando de 1 centímetro e pouquinho. E eu tenho essa peça vibrando a 12 mil angstroms. É muita coisa. Lá a caixa funciona de uma forma diferente, é um acumulador. É outra forma, mas dá para se fazer muitas coisas de peças pequenas, com tratamentos homeopáticos. Certo. E a gente consegue fazer tratamentos também intensivos. Tratamento de 20 minutos e já pegar as diferenças na iridologia ali em 20 minutos de utilização de um sistema. Você mostrou pra gente essa escala. Se quiser, fica à vontade de mostrar pra câmera e pro pessoal. Mostra mais ou menos pra gente onde que o ser humano teria que ficar mais ou menos aí posicionado. Esse é o biômetro de Bovis. Tá bom o ângulo aí? Tá bem? Tá bom. Ótimo, vamos lá. Então, o que acontece? Tudo que vibrar, Bovis desenvolveu essa ferramenta em 1935, desenvolveu essa ferramenta em 1935, e o que ele descobriu? Que tudo que vibra acima dessa linha aqui, chama-se 6.500 angstroms, é uma divisão, é saudável. O que tiver abaixo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Abaixo de 6.500 angstroms. A energia orgânica ela pode estar em 3 fases. Ela pode estar na DOR, que é a energia vermelha, de equipamentos eletrônicos e fones de ouvido, Wi-Fi, esse tipo de coisa. As linhas vermelhas também são os cruzamentos Hartmann e Curry. Ela pode estar estabilizada nos 6.500 angstroms ou na fase azulada, que é acima de 6.500 angstroms. Já cai na parte saudável e de conservação de alimentos e de diversas utilizações. Legal. Justamente por isso que eu pedi para mostrar aí pro nosso público, né, Ju? Porque, assim, esse cuidado que a gente tem que ter... Agora eu vou trazer uma coisa vamos falar assim... da medicina chinesa, né? Eles falam muito da importância... Gente, me perdoem, porque eu não sou tão assim, de repente eu uso um termo errado, uma pronúncia errada, mas cada alimento tem o seu chi, tem sua energia, né? E tem alimentos, né? Talvez a gente não precisa nem falar nomes aqui, que o negócio a gente chama de negativo. Aí, de negativo e positivo, a gente mensura agora com uma escala, certo? Com uma escala. Então, se você colocar um alimento X aí nessa escala, você consegue medir. Eu consigo medir. Através da radiestesia, é uma coisa muito legal falar aqui também.
A radiestesia, ela te apresenta o mundo, o universo de uma forma diferente. São interações de campos, né? Rádios de radiações e a êxtase de sensibilidade. Então, simplesmente, eu estou medindo as radiações através da minha sensibilidade de uma forma que a ferramenta vai se expressar aqui e eu consigo entender. Legal. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa consegue fazer isso. Legal. Um pouco de treino e... Consciência, exatamente, consciência. E agora eu vou falar uma coisa bem importante. Claro que a gente, em alguns assuntos aqui, né, Juliana, a gente estava, entre aspas, a gente tem que combinar o que vai falar, entre aspas, Sim. a ordem, porque, como eu disse, é muita informação. Mas uma coisa ficou muito claro, né, Ju? A importância de saber... fazer a medição, vamos falar assim, né? Fica à vontade para me corrigir aí, às vezes. Ou seja, mensurar onde a pessoa está e o que ela pode fazer para melhorar isso. E aí, o convite que a gente faz para vocês terapeutas, Nossa. vocês, sabe, precisam estar conectados com isso, já não estão, né? Porque lida-se com muita energia, né, Juliana? Full time, né? E tem um desgaste, né? Tem uma troca, né? Essa troca energética, né? Com nossos consulentes, pacientes. Então, e a gente sofre um déficit energético. Essa troca, ela não para de existir. Sempre o que está mais energizado está doando para o que está menos energizado. O universo sempre está buscando esse equilíbrio. Sim. E a partir do momento que eu jogo 12 mil angstroms no meu sistema, e aí eu saio de 6.500 angstroms e vou para 7,5, essa matemática já acaba não sendo lógica, cada pessoa vai ter uma alteração diferente, mas 8 mil angstroms, o que acontece? Eu estou muito mais vital para poder atender uma outra pessoa. Exatamente. Isso não substitui tratamento nenhum, tá? É importante frisar que não substitui, mas são ferramentas facilitadores que vão flexibilizar todos os outros tipos de tratamento, seja um tratamento convencional ou um tratamento holístico mesmo, né? Tratar corpo, mente e espírito, tratar o todo, tipo, né? A mesa radiônica, por exemplo. Sim, a mesa radiônica, ela já tem todas as ferramentas ali, né? Elas estão muito próximas ali, realmente é uma forma bem... É fácil de estar com as ferramentas completa, né? Completa. Mede os chakras, vê os bloqueios. Sim. Através da radiestesia clássica, né? A gente, que eu estava comentando antes de entrarmos aqui, né? Que todo terapeuta, eu acredito que todo terapeuta deveria ser radiestesista. Sim. Por quê? Porque, assim, saber localizar onde está esse déficit energético para poder tratar pontualmente, sabe? Não ficar tão solto, ficar tão solto. Através de um relógio de cores, você consegue saber o chakra exatamente, aqui, ou através de bidigital Oring Test, sabe? Existem médicos hoje aplicando isso para poder saber se a pessoa tem ressonância com alergia a alguma coisa, alguma substância, alguma coisa. Legal. Enfim... Acredito que todos os terapeutas deveriam se aprofundar um pouquinho nisso e entender esses campos um pouco melhor. Inclusive, vem de encontro com uma brincadeirinha que a gente fez, né, um pouquinho antes de entrar aqui também, que é aquele negócio, né? Além da troca que tem no treino, no atendimento, obrigado, no atendimento, a gente não pode esquecer que somos humanos antes de entrarmos no atendimento. E a gente tem as nossas questões, né? A pessoa entra, aquele boleto para pagar, meu filho não sei o que lá. Você não tá bem. Alguém de saúde. Às vezes a gente também não tá bem, seja o que for. Aí imagina, né? A importância da gente entender cada ponto que pode estar desregulado para equilibrar, para não ser porque acaba se tornando um cabo de guerra, né? Tensionamento. Muito forte, né? Muito forte. Interessante. Não, mas você falou uma coisa muito interessante agora, esse negócio da sugestão, do pessoal ver chakra por chakra, ver onde está desequilibrado, e vem de encontro, e antes de você colocar o seu posicionamento, eu vou dar um exemplo de casas espíritas, por exemplo, de Kardec. O pessoal falava direto lá na casa que eu frequentava. Gente, não adianta vocês virem aqui para casa, assistir a palestra,
receber o passe e quando sai da palestra, sai da câmara de passe, continua fazendo as mesmas nhacas, os mesmos pensamentos. Vem mais mesmo uma padrão, semana né? depois, E aí aí volta. vem de encontro com, né? Exatamente. Toda semana volta, como se volta fosse lá, aquela bengala, né? O cara vai lá toda... É. Então, assim, é muito importante os terapeutas... Vamos falar dos terapeutas, porque eu acho que nesse momento... porque foco, né, da doente não ferramenta. trata doente, certo? Sim, Doente não sim. trata doente. Verdade. Então, assim, vamos colocar, então, direcionar para os terapeutas. Os terapeutas procuram esse estudo, ser radiestesista, como você comentou, Sim. sugeriu muito bem, mas também ter esse autoconhecimento, essa busca. Por que esse meu chakra está se desequilibrando? Né? Não só tapar o sol com a peneira. Fala um pouquinho mais sobre isso daí, o que você acha? Eu acho incrível, assim, que essas ferramentas, elas acabam abrindo os olhos para o autoconhecimento de verdade. Tá. Porque, assim, o que acontece? Seja um paciente ou um terapeuta de verdade. Certo. O paciente, ele não pode estar exímio de culpa de assim, jogar toda a responsabilidade do tratamento em cima do terapeuta. Isso não exime ele de achar onde estão esses gatilhos, o que está levando ele a isso. Então, o que acontece? O terapeuta é o facilitador dele localizar isso e poder ressignificar isso para poder levar uma vida um pouco melhor. Então, assim, o que acontece? Não adianta falar, eu tô com a peça aqui, eu tô protegido energeticamente. Não, isso não exime a pessoa a responsabilidade, porque, assim, a gente é altamente programável. Então, assim, eu tenho TD, não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então. Você tem, você pegou para você, então é seu. Quem sou eu para falar? Que você não isso tem. mesmo. No fundo, isso, Hoje hein? em dia todo mundo tem alguma Alguma muleta, coisa. né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado muito até na forma da gente verbalizar as coisas. Boa. Porque se a gente fica trazendo isso muito, você tá afirmando, cara. Afirmações. Já tá em você. Tá criando, ele tá co-criando, né? Tá co-criando, Já tá lá. exatamente. Então, assim, é diferente. Eu não tô muito bem, tem alguma coisa de passagem aqui, mas já tá passando. Do que afirmar, ficar ancorando. Eu tenho. Se tem, é seu, meu. E aí a gente precisa estar sensível a perceber esses momentos. O que leva a gente a ter esses pensamentos? O que leva? Isso. O porquê disso, sabe? Se conectar mais com a nossa respiração, poder fazer essa troca, o ground, enfim. A importância da terapia, né? Da terapia. Não abandonar as terapias. Não, de jeito Sim, nenhum. porque lá é a causa, né? Você identifica isso, mas cada chakra tem a sua importância do próprio bloqueio. São questões ali, cada chakra tem uma questão. Você usou uma palavra-chave agora, Ju. São os bloqueios, né? De onde vem esses bloqueios? Geralmente eles estão do 0 ao 7, né? Enfim, são às vezes um tira a mão da boca, fala baixo, tipo assim, baixa a cabeça, Mas engole o assim, choro. A primeira infância, né? Ela falou uma coisa interessante e que vem de encontro com o quê, né? Por exemplo, a gente está falando de energia, Olha, aí você falou tira da a mão questão da boca, do... gostei. Fase oral, psicanálise. E aí, de repente, você tem a energia e você tem... É o estado mais sutil antes da matéria, né? Que você comentou. Isso. E eu acho que dá pra gente fazer uma conexão do seguinte. Isso merece um corte. Isso vai merecer um corte, vai ficar gravado. A origem das doenças. Ela começa no corpo físico, começa na falha da energia. A gente acabou não falando disso, né? Elas se originalizam na parte energética. É um déficit, é uma falta de circulação. A gente pode falar de couraças ou de chakras, é uma falta de circulação. Ela pode estar hiperativo ou hipoativo, funcionando menos. E aí o que acontece? A energia não circula, você está tensionado de alguma forma, a energia não chega, até a água parada estraga. E a energia acontece a mesma coisa, só que tem um delay, existe um tempo. Não é porque você colocou uma peça aqui que a sua energia subiu um pouco que você está... Curado, né? Curado é uma palavra ainda forte, bem forte. O organismo vai se autorregular, a pessoa vai se restaurar. Então ela começa antes de chegar na matéria, então, nos corpos sutis. Isso. Até vem chegar... somatizando. Na verdade, somos energia antes de ser corpo. Isso. Sim. A energia vem se densificando e Até vira virar corpo, matéria. e vira madeira, vira qualquer outra coisa.
E aí que acontece? Esse déficit bioenergético somatiza. Isso falando totalmente da parte holística, né? Sem falar da parte da medicina tradicional que vai enxergar isso de uma outra forma, né? Não, mas isso faz todo sentido. Sabe por que eu quis reforçar isso daí? Porque você já começou a falar isso lá atrás, mas a gente não fechou com essa parte da medicina tradicional. Pessoal, eu percebi com a minha sensibilidade que eu não tô legal, que tal ambiente que eu fui não tá legal, tal pessoa que eu conversei, me desequilibrei, tô buscando aquilo lá. É uma coisa, é onde você falou, vai usar técnicas, ferramentas como o orgone, por exemplo, e vai ali, vai fazer a respiração, meditação, tudo bem. A pessoa não percebeu. Aquilo lá vai acumulando, vai acumulando. Aí adensa no nosso corpo físico. Gente, adensou no corpo físico, você pode até se tratar, e o Denis vai fazer alguma correção ou pontuação com essas ferramentas. Porém, você precisa procurar a medicina tradicional. Porque uma vez que essa matéria que pegou, se fragilizou, precisa ser restaurada com itens da mesma vibração. Tô errado ou não? Não, essa semana eu tive pensando muito, fazendo uma analogia a uma panela de fritura. Boa, fala aí pra gente. Não, é que assim, o ser humano, ele lembra muito isso, a parte energética. O cara frita lá o hambúrguer, aí ele frita o ovo, aí ele frita não sei o quê. Aí cai um pouco de gordura fora da panela, aquilo começa a grudar e vai sobrepondo e vai sobrepondo. Os nossos pensamentos, as nossas energias vão acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Isso começa a se acumular no nosso campo, na nossa parte que precisa estar harmônica, brilhando. Ela começa a ficar fosca, apagada, alguns pontos apagados. E ali é onde vai... Qual que é o órgão que está mais debilitado? A pessoa toma pouca água, de repente o rim tá fragilizado. Se tem alguma coisa, ele vai para ali. A pessoa é fumante, pulmão, enfim. A parte que está mais fragilizada que acaba somatizando isso, né? Não, isso é fundamental ter falado isso, porque, bom, tem vários casos aí que nem podemos citar, mas as pessoas acham que porque eu achei a solução, porque a causa tá lá no campo sutil, no corpo sutil, perdão. A pessoa está em negação, muitas vezes. É negação. As pessoas, elas têm medo da doença. Exatamente. E o medo... atrai mais doença. Vibra baixíssima. Então, aqui, ó, baixíssimo. A escala de Hawkins, né? Se você for parar, não sei se vocês conhecem a escala de Hawkins... Medo, onde culpa é pior. Tudo vibrando aqui. Eu tenho um outro biômetro que eu acabei não trazendo. Ele tem as cores. Uau. Então você consegue ver onde aquilo está vibrando. Então o que acontece? Quanto mais alto a gente estiver vibrando aqui, mais tranquilo, mais harmônico nós tivermos, essa energia flui de uma forma mais. Só que aí, eu tenho medo, tô com vergonha, queria fazer, mas eu tô com vergonha, não sei o quê. Cara, isso vem drenando a nossa energia. A culpa é uma das... Nossa, é uma das piores. Né? E eu vou fazer um comentário aqui, ó. Talvez a palavra seja uma leve cutucada, né? Eu não sou um grande estudioso da Bíblia, mas quando Jesus, lá no barco, pede pro discípulo dele, bem andando até mim, e ele vem, mas... Quando ele olha para baixo e fica com medo, o que acontece, né? O que acontece? Porque ele fala, não acredito, né? Não sei o que lá. Ele cai ali. Olha que interessante a gente fazer essa analogia, né? Jesus foi o primeiro professor de física quântica. Bom, isso é uma... uma outra live, né? Outra live, exatamente. É o que eu acredito. Nem todo mundo precisa acreditar da mesma forma. Mas eu acredito que é muito profundo. É muito profundo, né? Vai muito além do que a gente até propõe aqui falar. Vai muito além das religiões, das nossas crenças limitantes, né? Jesus foi um avatar. Foi uma pessoa completamente... Como tiveram outros, né? Como Buda, como vários outros, né? E eles vieram ensinar a mesma coisa. Amor. É o caminho do meio. O equilíbrio. O caminho do meio. Se você fazer uma analogia na parte de Jesus, o amor, o que é? O chakra central. Tem 3 para baixo, 3 para cima, é o central. A porta do meio do Buda, que é a porta pequenininha, é a porta do meio também. Então, a gente consegue fazer essa analogia, né? É interessante. Na parte do amor. Legal. Muito legal. Não, e o amor... Bom, eu tenho que fazer essa intuição aqui agora, eu preciso fazer esse comentário, né? E eu que falo pouco, né? Esses dias eu vi um pequeno shorts do Giannichini, falando depois que ele se curou, né? Sim. Que ele passou, acho que uns 2 anos que ele se curou, que ele recebeu, ele falou assim, tá curado, que aí caiu a ficha dele. Que a vida toda que ele tinha antes
foi o ego quebrado, todas as coisas que acontecia, ele se aprofunda falando isso, porque foi um shorts, né? E aí ele falou assim, gente, ali eu descobri que sem o amor nada se faz. É tão lindo esse shorts deles, se catarem aí vão ver, né? E aí ele falou quanto que mudou a vida dele. Olha que um cara que já era sensível, um artista, a gente sabe quanto que os artistas são sensíveis, e ali ele teve aquilo lá. Mas enfim, como a gente estava falando, são assuntos para outras lives. Né? Agora, Denis, vamos falar uma coisa. Bom, eu e a Ju já estamos com o nosso orgônio aqui, porque... Ah, sim, eu preciso... O que a gente vai falar agora é uma coisa muito interessante. A vida moderna nossa. A gente estava falando até agora, então, dedicação, né, para os terapeutas e para quem está buscando isso, esse contato. Agora é o seguinte, a gente está aqui agora no estúdio, obviamente com um monte de equipamentos aqui, deve estar dando uma ressonância danada. Celular. E aí vem celular, Wi-Fi, dormir Bluetooth, com o celular. Fala pra gente dessa rotina do cotidiano do a poluição magnética da atmosfera cresceu exponencialmente nos últimos anos. Se você pegar de 25 anos para cá, 25 anos atrás eu acho que não tinha modem ainda. Estavam começando a entrar os primeiros celulares há 30 anos ali. Então, o que acontece? Todos esses equipamentos, eles vibram na coloração vermelha. Uau! Na parte DOR, eles estão a 3.000 angstroms aqui, mais ou menos. Então, fone de ouvido, smartwatch, o celular, ou aquele refrigerante preto, com gás dentro, legal. Ele vibra bem baixo aqui. Mel vibra a quase 13.000 angstroms. Mel é coisa linda. E o mel é de Deus, né? Então, exatamente. E aí dá pra gente fazer uma analogia, né? Assim, eu tô trazendo essas coisas pro meu campo, isso tá fazendo que minha energia se baixe. A partir do momento que eu começo a consumir uns alimentos melhores, descansar melhor, ter um sono melhor, pensamentos melhores, isso vai melhorando. E se eu estiver utilizando uma peça dessa, isso facilita essa incorporação dessa energia. Porque ele vai possibilitar que tenha uma briga, né? Um equilíbrio, né? Vamos falar assim. O equilíbrio. Como sempre o que tem menos energia está tomando do que tem mais energia, como a peça vibra muito acima da gente, a peça está doando energia. Entendi. E aí então, você vai vindo para o meio. Você vai equalizando ali essa parte. Na verdade, você está fortalecendo a sua aura. O seu campo energético ele está se expandindo. Se eu germinar um feijão aqui em cima, é incrível. Incrível. Bom, tanto que a água dele já está em cima ali. Não sei se a câmera está pegando, mas a água dele já está ali, né? Eu uso bastante, eu utilizo bastante e tenho aprendido muita coisa. Outras interações de outros materiais, eu tenho testado cobre, fibra de carbono, tenho testado outros minerais também. Legal. E tenho conseguido resultados incríveis. Já que você está falando de materiais, né, e a Juliana falou agora há pouco, celular, dormir celular. Então fala uma coisa agora, celular. Quanto que o celular, agora é um polêmico, quanto que o celular, como chamam? Os smartphones, vício, né? Porque não é só o celular, o smartphone, porque tem a tela azul também, a gente entra em outros materiais, né? Sim. Outros espectros de onda também, né? Vamos falar assim, além do Wi-Fi que tá rolando ali. O quanto que ele pode ser o vilão dessa história pra gente? Vai o pessoal que vai dormir embaixo do travesseiro, do lado... Eu vou acabar sempre usando o biômetro de Bovis como referência aqui, tá? Mas só para as pessoas terem uma ideia, um telefone comum, ele vai estar vibrando em torno de 3.000 angstroms e minha energia precisa estar acima de 6,5. A hora que eu conecto ele para carregar, ele desce para 1.000 angstroms. Nossa. E a minha energia precisa estar abaixo, acima de 6.500. Então, o que acontece? Essa briga do universo por energia. E aí existem veios d'água, existem cruzamentos de linha Hartmann e Curry, que eles são extremamente de baixa vitalidade também. Então, tá dormindo sob um ponto desse também não é legal. Ou seja, não é só os produtos em si, tem pontos estratégicos. Pontos estratégicos. As pessoas podem procurar cruzamentos de linhas Hartmann com H e Curry. E veios d'água. Veios d'água é geralmente onde a forquilha da radiestesia puxar
ali naquele ponto é onde eles acham as fraturas das rochas ali. É extremamente maléfico. Tem um estudo de Stefan Kovacic no Brasil. E onde isso aqui capta bastante, né? Capta. Essas ferramentas... Até dentro de casa, né? Sei lá, infiltração, qualquer coisa. Ju, todas as ferramentas aqui, elas são muito parecidas. Tanto do wall-hold, como o Aura Meter, como o pêndulo, ou como qualquer outra ferramenta. Se eu tiver uma energia negativa aqui, o radiestesista que dimensiona... Mas se o meu pêndulo estiver rodando para esquerda, é que não é bom. Para direita, é bom. Se eu aproximar do chakra da pessoa e ele aproximar, a energia não tá legal. Se ele afastar, tá legal. Tá. Só que quem dimensiona isso é o radiestesista. Tá. Isso pode ser invertido também. O dual hold pode abrir e ele ser uma energia nociva, mas ele sabe o que ele está medindo, a pessoa sabe o que ela está medindo. Se eu for medir, tudo que eu for medir e tiver abaixo de 6.500 angstroms, no meu caso, a vareta vai fechar. Ele vai rodar para a esquerda, o pêndulo vai rodar para a esquerda, e todas as ferramentas elas funcionam de uma forma muito parecida. Que o biômetro ainda acaba te dando uma escala. Né? Tem a escala. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, a gente não combinou nem nada, né? Sim. Não sei, por tanto equipamento aqui, você acha que você consegue medir, por exemplo, do celular ali? Consigo, será que a câmera vai conseguir pegar ali? Não sei, vamos ver aqui, a gente organiza aqui agora. Ele vai dando as coordenadas. Meu telefone ele tá desligado, eu não sei se também pode tem ser, algum... pode ser com o meu aqui. Você precisa que esteja ligado, precisa estar no Wi-Fi? Não, só ele só ligado vivo. mesmo. Só vivo, tem que estar vivo. Aqui eu vou pegar o biômetro de Bob's, eu só vou passar a mão aqui para limpar ele, que eu tô sem o paninho preto, mas é só para tirar a estática da outra medição, né? Mas é muito simples aqui, ó. Eu quero saber em quantos angstroms o aparelho telefônico está medindo. Ó, pêndulo para a direita, só vem acompanhando. Câmera tá boa aí? A câmera do central aqui. Na central? Até o pêndulo ficar reto. Em torno de 3.000 angstroms. Se eu encaixar ali na tomada aqui, ele desce para 1.000. Se ligar o Wi-Fi, então, que tá tudo ligado, só tá ele ligado ali, a bateria dele. Aí ele vai acabar não alterando muito. Legal. Mas se você colocar ele para carregar, ele altera muito. Uau. A peça vibrando a 12.000 angstroms aqui, 12.500 mais ou menos. Eu misturo no sistema e faço a mesma coisa. Qual a vitalidade do conjunto agora, nesse exato momento? Olha o ângulo do negócio mudando. Eu quero saber... Direitinho. Sim. Não sei se a câmera tá conseguindo pegar e para quem tá vendo, né, de frente. Olha, depois ele explica, né? Ele tá fazendo a medição, depois ele explica. Mas só para as pessoas entenderem, né? Aqui, ó, eu lanço o pêndulo, eu posso medir uma pessoa, eu posso medir uma fruta, eu posso medir um copo d'água, eu posso medir um pet, né? Mas só para as pessoas entenderem, eu lanço o pêndulo para frente e quero saber, a ponta do pêndulo tá me mandando para a direita. Eu tenho que vir acompanhando até o pêndulo ficar reto. Qual a vitalidade que essa peça está vibrando em angstroms agora, nesse exato momento? Ele continua angulado. Olha ele mudando, que interessante. Ele já vem buscando lá um pouquinho. Se eu passo aqui, ele pede para voltar, eu volto aqui. Um pouquinho mais de 12.000 angstroms agora. Isso varia bastante durante o dia, da umidade do tempo, se está à noite isso é legal, ou não. Isso é legal. O orvalho da noite, ele leva essa vitalidade para o orvalho, então as peças perdem um pouco de potência, mas não é nada... de falar, nossa, a peça não está funcionando. Pode usar à noite também, mas durante o dia elas são muito mais eficientes. Legal, bacana. Acho que deu para, pelo menos, né, mesmo no ambiente que, entre aspas, hostil aqui de tecnologia, né? Cheio de equipamento. Cheio de equipamento e tal, mas deu para perceber. Então, você imagina a pessoa deitada com o celular do lado ou embaixo do travesseiro, com ele carregando ainda por cima. É um combo mortal, né? Nossa, e a na pessoa cabeça, pior ainda. Começa a ter pensamentos obsessivos, não sabe de onde vem, ela começa a ter pesadelo, começa a ter insônia. E às vezes é só trocar o telefone debaixo de lugar ou mudar do lugar da cama, porque se tiver um cruzamento desses aí, é melhor que você durma do outro lado da cama. Ou fazer igual eu tô comprando estoque dele inteirinho. Brincadeira, pessoal, não façam isso, vamos autoconhecimento, tá vendo? Aí o cara não sabe onde é a causa do negócio, né? Ai, meu Deus do céu. Não, mas foi bacana, porque a gente conseguiu mostrar, mesmo que de uma forma não tão, né, captativa aí para os olhos de todos, né? Claro que sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, tá tendencioso ali, sempre vai ter, não vamos querer esse mérito, mas... Um cético. Sempre vai ter, não tem jeito, faz parte, né? Marcito, depois a gente faz
O exame iridológico. O tratamento intensivo, 20 minutos e iridologia. Pra captar a íris da Olha que legal. Eu vou até usar essa câmera central pra gente falar uma coisa. A gente tá tendo essa gravação, mas o conteúdo, essa informação, né? Esse combo de informações, né, Ju, que a gente tá tendo, ele é tão complexo. A gente vai fazer vídeos que a gente vai estar lançando no Instagram, complementares desses... eu vou usar a palavra experimentos, mas não são experimentos. Experimentos aos olhos do cético, talvez. Para mim já é uma prática, já é uma... Né? Mas pode chamar de experimento, não tem problema. Tá. Mas é legal que, assim... a pessoa ou confia muito na minha radiestesia, né? Porque a hora que a pessoa sai dos equipamentos, eu venho e faço a medição. Legal. Ou e já melhora. Já melhora muito. Nossa, assim, eu que eu de uma digo. forma Mudou muito. de uma forma absurda aqui, enfim, não vou nem ficar falando muito número, mas e o chat GPT. Aí o chat GPT ele pega as mínimas nuances na íris, os relaxamentos, assim, traz e são legal. De repente, né? até de ChatGPT, repente, quem tá assistindo esse vídeo, a gente não sabe como que vai ser lançado no Instagram, porque o Instagram é mais dinâmico do que o YouTube. De repente, a gente até gerou esse conteúdo. Então, caça lá no Papo de Índigo, caça na página dele também, a gente vai depois anunciar, porque talvez a gente já até lançou esses vídeos, porque a gente tá combinando as datas aí, para poder fazer todos esses testes, experimentos e compartilhar com vocês, né? Então, show de bola. Então, acho que melhor do que falar de experiências, relatos, como você já deu, a gente, sem querer, a gente já foi colocando isso, né? De uma forma prática, né? Didática. Não, Agora, sim, uma coisa interessante, né? A gente falou os benefícios, a gente falou a origem dos estudos, tal, e até a importância da busca, da essência da pessoa, se conhecer e tudo mais, beleza. Agora, o que a gente pode chamar de limites? O que a pessoa tem que pensar assim, o que o orgone não é? Existe alguma coisa assim, tipo, a pessoa usar como um amuleto, ou sei lá, algo ele místico, não é? Tipo, só um símbolo? Na verdade... Talvez, eu vou até complementar, eu acho que o que eu vou falar agora vai ficar melhor. Digamos que a pessoa não acredite nisso. Mas aí ganhou de um amigo, ganhou de um companheiro, tá falando assim, isso aqui eu comprei porque eu acho que você tá estressado demais, olha esse negocinho aí. Mas a pessoa não acredita. Então, vamos por esse caminho que eu acho que é mais interessante. Radiestesicamente, a gente consegue medir a alteração no campo energético dela. A gente consegue medir, mesmo ela não acreditando, essa alteração sutil, a gente consegue pegar através da radiestesia. Então, ela não bloqueia a consciência, por exemplo? Não, você consegue medir isso. Se a pessoa, ela não acredita, mas a peça está aqui. E aí eu vou e faço a medição, deu 6.500 angstroms. Se ela tocar na peça, eu não preciso nem ver que ela está tocando na peça. Isso pode estar coberto. Eu vou fazer a medição, eu vou pegar essa alteração. Legal, isso é importante. No campo dela. Isso é importante. E só que, claro, acreditar... é muito importante. Sim. Potencializa, né? Potencializa. É isso mesmo? A palavra você dessa? É realmente saber usar com consciência. Igual assim, eu tenho essas peças extremamente fortes. Eu quero potencializar um gráfico de radiestesia. Eu estou montando uma proteção para mim. Eu vou potencializar isso. Só que eu tenho um potencializador de consciência. É minha consciência trabalhando isso. Então, assim, isso pode ser medido. Agora, mesmo que a pessoa não acredite, vai funcionar. Só que, geralmente, a pessoa vai abandonar, né? A pessoa vai abandonar. Então, ela vai usar, tipo... isso aqui vai... igual um cristal. Sim. Um amuleto, então, vamos pensar como se fosse um cristal. Tipo assim, isso daqui é bom, que vai melhorar um pouquinho minha energia, vai me elevar um pouco. Vai elevar. O legal é que eu comecei a trabalhar com peças um pouco mais eficientes. Até um tempo atrás, eu trabalhava em média de 10 mil angstroms. Hoje, o bastão está vibrando a quase 16. Uau. E aí, as pessoas sensíveis sentem. Elas pegam. E aí, sentem. E aí, enxergam cores. E aí, já fica diferente. Igual assim, eu tenho um amigo muito cético que é engenheiro da Embraer. Uau. Não acredita. Engenheiro. Não acredita. Só que aí ele passou em casa esses dias, eu montei o sistema para ele deitou lá, fez os 20 minutos dele. Aí daqui a pouco ele levantou e falou, cara, tinha alguma coisa queimando, não tinha? Falei, não tinha nada queimando.
Ele falou, não, eu tô sentindo cheiro de borracha. Ele levantou, ele foi sentir o cheiro do fio que ele tava segurando. Só que não tem corrente, não tem nada. Eu falei, cara, tá fritando a sua cabeça. E aí ele, cara, eu senti. Que interessante, eu senti. Né? E aí é um cara extremamente cético que sentiu. E nele eu não sei, eu não cheguei nem a fazer iridologia pelo ChatGPT. Só que na época eu não fazia ainda. Hoje é uma outra prova. Eu ainda faço a iridologia e compartilho os resultados com a pessoa. A pessoa fica com os resultados todos, né? Isso é legal, né? Que você falou agora há pouco, e aí, de repente, o pessoal deve estar se perguntando, então, calma aí. Então, não se trata só, entre aspas, de uma pecinha, que, inclusive, você deu um toque aí, né? Que são peças alternadas, né? São Sim, materiais diferentes camadas. com vibrações alternadas. Sim. Então, pessoal, pra vocês terem ideia. Não vamos cair na constituição, na construção das peças, né? Mas, então, além das peças pessoais, ainda existem os tratamentos, é isso? Existe. Placas grandes, Tá. com tratamentos intensivos, né? Tá. O Reich mesmo fala dessa energia ser usada meio que homeopaticamente mesmo, Tá. em doses pequenas ali, diariamente. Só que acontece, você pode fazer intensivo também. Assim, tratamentos igual na caixa orgânica, você Sim. vai lá e fica meia hora por dia, 30 minutos, monta o sistema, passa 20 minutos, cara. Dá aquela pancada energética. Eu hoje já não uso todos os dias, né? Assim, eu estou em contato com muitas peças, assim, então eu não uso as placas todos os dias, mas todos os pontos chaves... Que legal. E os gráficos? Os gráficos eu uso para proteção, para defesa. Porque, tipo, tem o símbolo, aí você, sei lá, de repente você coloca lá a prosperidade, Sim. saúde, põe o nome da pessoa, data de nascimento, é assim? Isso pode ser emitido radiestesicamente também. Se você colocar uma peça dessa no gráfico junto com o testemunho, você está potencializando isso, você está jogando vitalidade em cima do gráfico. E isso pode ser colocado nos cruzamentos de linhas também. Se você for buscar com o Dual Hold, você vai ver que ele vai abrir o campo. Você vitaliza os pontos também. Tem muita coisa para ser descoberta. Ai, que legal. Ainda, É interessante, muito legal. Não, é muito legal mesmo e já começa a dar... Só de olhar o relógio, começa a dar friozinho na barriga. Tá acabando, mas assim... O que eu posso falar, né? Assim, pra gente... para quem está assistindo, tendo esse contato primeira vez, porque eu não tenho dúvidas que muita gente foi trazida para esse vídeo, seja pelo algoritmo, seja porque alguém indicou e tudo mais, porque estava precisando. Então a espiritualidade, ela fala com a gente de várias formas. Sim, com certeza. Enfim. Principalmente o tempo porque está todo. precisando, né? Não me tira isso da cabeça, cara. Isso tudo. Tem uma frase do oriental muito grande, que quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece. Sim. E a gente pode se aplicar isso a técnicas, a ferramentas, às igrejas que a pessoa vai procurar. A pessoa foi cética a vida inteira, do nada. Eu tive uma vontade de ir numa igreja assistir uma missa. O discípulo está pronto. Todos os caminhos são válidos, né? Exatamente. Eu acredito que é muito melhor, independente da religião, seja qualquer uma que for, é muito melhor a pessoa estar buscando essa espiritualidade, essa conexão, essa união com a família, né? Esse negócio né? Do que tá correndo atrás do que eu corria quando era mais novo, né? Eu queria festa, eu queria gente, eu queria movimento, música alta. Hoje eu já tenho uma aversão a tudo isso, né? Porque eu sei que se eu misturar minha energia ali, eu vou sair prejudicado. Então, eu procuro cuidar realmente da minha energia. E uma coisa que a gente não conversou, porque quem é do yoga, quem é da medicina chinesa, que a gente já falou dos pranas, do Qi e tudo mais, sabe? Essa energia, ela tem uma quantidade que nos é dada, né? E quando a gente usa as ferramentas, elas não são aumentadas. Tem a técnica do Qigong, por exemplo, ele não aumenta aquela lá, ele só preserva aquela energia, né? Para poder, porque uma hora cessa, é onde pode aparecer problemas, enfim, infinitos aí. Então, isso é importante, essa questão energética que você falou. Agora, assim, a gente caminhando para esse final de bate-papo, e muita gente curiosa. Depois a gente vai deixar aí o contato do Denis aí, o site dele e tudo mais. O Denis nem queria que a gente falasse do site. Eu falei, não, como? É produto. Vamos falar dos produtos sim, porque a pessoa está buscando. Mas assim, das pessoas, eu acho que isso é uma coisa legal, né? Da conscientização das pessoas, energética, né? Das pessoas que de repente procuraram você. Vamos falar de você, né? Como que você viu, depois que essas pessoas procuraram você,
relatos dessas pessoas? O que você sentiu dessas pessoas? As pessoas que, de repente, deram esse feedback. Eu tenho muitos feedbacks, muitos mesmo, assim. E eu posso falar que cada ser humano é um universo diferente. Com certeza. Por que acontece? Qual que é o chakra que tá hiper ou hipo? E aí, assim, a pessoa tá dormindo demais ou tá dormindo de menos? Ela tá comendo demais ou tá comendo de menos? E aí, assim, ou se ela precisa um pouco mais de energia, ela vai dormir um pouco menos. Se ela tá dormindo muito, ela vai ficar um pouco mais acordada. Ela vai... Eu posso falar de experiência própria minha mesmo, do ciclo circadiano, ele se entrar naturalmente num eixo de dormir um pouco mais cedo e acordar um pouco mais cedo, ficar mais desperto com o sol. E esses relatos, eles vêm chegando, como eu mostrei um para vocês aí, acabou de chegar aqui. Eu tive relatos de pessoas dentro do congresso, foram na palestra no sábado, compraram a peça no sábado, aí chegou, dormiu, chegou no domingo, na hora da minha palestra, a pessoa, cara, eu preciso falar, cara, é incrível isso, nossa, eu tô me sentindo diferente, tipo, um ou dois relatos diferentes, de pessoas diferentes. E, assim, isso é muito gratificante, assim, de saber que, pô, você está ajudando as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor e poder se autoconhecer, se conhecer melhor, se entender melhor esses fluxos, né? Você falou do congresso, aquele congresso de Brasília de radiestesia, não é isso? O 14º Congresso Brasileiro de Radiestesia e Radiônica. Você palestrou lá, Eu fui né? um dos palestrantes, palestrei no domingo. E aí foi muito legal poder falar com quase 300 pessoas, que eles passavam lá, mas o que isso faz? Não sabe medir? Todo mundo curioso. Então meça. Aí a pessoa, nossa, mas é bastante, põe a mão agora. Caramba. Então chegou no domingo, na hora da minha palestra, muitas pessoas já conheciam o meu trabalho, foi incrível. Então assim, as próprias pessoas que já estão do meio fazendo as medições, né? Então não tinha eles... sua indução ali, né? Por exemplo. Porque quando eu vou nos eventos, geralmente eu fico medindo as pessoas fazendo esse movimento. Lá eu fazia que as pessoas medissem. Legal. Então nessa... Para você saber. Para você entender, E aí as pessoas, nossa, eu tenho, só do congresso, eu tenho um monte de depoimento da pessoa, pô, mas até o miojo, vitalizar. Não, verdade, a pessoa chegou em casa, mediu o miojo, eu tenho aqui, tá aqui no meu telefone. E aí depois, pô, botou em cima das peças, porque dá para potencializar a tintura, dá para potencializar, vitalizar qualquer coisa. Entendi. Enfim, ela, nossa, mas aumentou a vitalidade até do miojo. Eu falei, pois é, disso que a gente tá falando. Tá fazendo milagre, então. Milagre, porque... Porque não, a gente sabe que tem alguns alimentos que tem um TI muito nem baixo. Ter falado o nome, né? Não, mas fica tranquilo, porque a gente sabe que, né, não estamos falando de marca, estamos falando do tipo de macarrão, né, cara? Instantâneo, frito, assado, depois é muito doido, né? Extremamente industrializado, né? Mas isso é uma realidade, né? Muito, muito doida. E aí aquele negócio, né, Denis? Lá se foram mais de 15 anos que você está se dedicando a orgônio. 15 anos, é uma vida, assim. Não que esse estudo tenha sido constante. Sim. Eu tive viagens, eu tive outras coisas. Teve um tempo que eu fiquei um pouco afastado também. Mas depois que eu aprendi a radiestesia, são 10 anos, mais ou menos, estudando isso sem entender direito esse funcionamento das medições. E agora, radiestesicamente mesmo, que acentuou o estudo e eu consigo entender o que está acontecendo. Eu consigo aumentar a potência das peças, diminuir. Eu consigo entender o que está acontecendo energeticamente com as pessoas. Entre aspas, né? Manipular, né? Vamos falar assim, né? Não no sentido ruim da palavra manipular, mas para poder controlar, né? Para poder fazer as medições para saber o que realmente está acontecendo. Senão fica tudo muito vago, né? Exatamente. Igual as pessoas fazem orgonites, né? Isso. As orgonites, elas funcionam, mas elas vibram baixo, elas não vibram alto. Não é a quantidade de material, é a forma que é feita. As camadas, intercalar isso que eu ia te perguntar, você não faz orgonite? Orgonite que é aquela pirâmide com todo... Não faço. Tem o metalzinho, depois tem... Sim. Ali... Que é o que o pessoal costuma... Por exemplo, você vai nas feiras, nos lugares, o pessoal costuma ver isso. Você fala disso, eles vão encontrar esse material, enfim, esse produto. Muito as orgonites. Elas funcionam. Elas vão vibrar, eu não vou nem falar número aqui, mas elas funcionam.
Mas o que acontece? Elas poderiam ser muito mais eficientes. Elas poderiam estar de 40% mais eficientes se elas fossem feitas em camadas. Ou seja, esse produto que você produz, né, desculpa a redundância, ele é otimizado mesmo. Otimizado. Né? Um espaço pequeno você tem um baita de uma potência ali. De uma forma muito concentrada e eficiente. Show de bola. Pô, aproveita então, a gente falou desse produto aí, cara, passa aí pro pessoal, olha pra sua câmera aí, passa as suas redes sociais, o seu site vai ficar na tela aqui também, a gente vai... Para quem se interessar, seja terapeuta ou uma pessoa comum, se interessar pelas peças, entre em contato comigo, eu me chamo Denis Rodrigo, Taurus Orgone, @Taurus Orgone, onde vocês, ou taurusorgone.com.br, vai achar meu telefone lá, vai falar direto comigo. Que eu puder ajudar, passar de informação, de ferramenta. O Instagram é @Taurus Orgone também, tudo junto. Tudo junto. Legal, tudo bacana. Junto. E é isso. Espero que tenha... Não, a gente fica com gostinho, né? Mas a gente já queria fazer mais perguntas, mas não dá, né? O tempo vai ficando escasso. Então, pessoal, é isso, né, Ju? Quer dar algum recado final aí pro pessoal que prestou atenção até agora, tá aqui até agora? Gente, o meu Instagram, Juliana, né? @Juliana Suna com 2 N's. É isso. E é isso, então vamos nos despedindo. Denis, gratidão. Gratidão, Denis. Foi muito bom compartilhar Ju, isso com você. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade e elogiar o projeto de vocês, que esse projeto gere muitos frutos e que venham muitos índigos aqui trazer e somar muito. Eu que agradeço. Legal. Imagina. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu.